Glorificamos a Deus toda vez que nós louvamos, estudamos, enfim, toda vez que nossa mente se ocupa com as cenas finais da vida de Jesus, com o sacrifício dele por nós na cruz. Eu gostei muito da animação das crianças. Lindas, lindas essas crianças. É muito bom retornar a Três Passos. É muito bom retornar à nossa casa. Aqui eu vejo muitos rostos que eu não conheço. Talvez vocês também não me conhecem. Meu nome é Magda, eu sou irmã da Mara, é lógico, dá para ver, né? E há 23 anos atrás, nesta igreja, eu tive a oportunidade, então, de começar a minha caminhada com Cristo. Eu quero dizer que foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nessa manhã, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que não é novidade para ninguém, não. Nós vamos falar um pouco sobre o vaso e o oleiro. E a Bíblia, ela está cheia de parábolas, cheia de comparações, que são histórias reais, às vezes imaginárias, com o objetivo de nos despertar para verdades profundas. Uma delas, então, é a parábola do oleiro e do vaso. Vamos abrir nossa Bíblia e acompanhar a leitura no livro de Jeremias, no capítulo 18, os versos de 1 a 6. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nesse momento, curve sua fronte para nós orarmos. Pai querido, acabamos de abrir a Tua palavra. Me usa, Senhor, como um canal de bênçãos, e que todos aqui possam sair no final desta manhã sentindo a presença do Espírito Santo, sentindo, Senhor, aquela mão carinhosa de Jesus no seu ombro. Dá-nos a Tua paz sempre, o Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Antigamente, nos tempos bíblicos, então, conforme a gente leu, era comum assistir a pessoa de um oleiro em suas atividades diárias. Ele fabricava louças, as louças que eram usadas eram todas ali feitas de barro. Ele fabricava vasos para os diversos fins. Ele pegava o barro, então, e amassava o barro, não só com a mão, mas também com o pé. Aliás, ele empregava toda a sua energia física nessa atividade. Ele também empregava a sua criatividade ali para desenvolver, então, o produto que ele queria que tivesse, então, ali o fim. Terminava a obra, a mesma, então, né, depois de moldar, de colocar em cima daquela mesa redonda, com o pé ele girava, e ali, então, ele formava o vaso. Terminada a obra, então, ela era levada ao forno bem aquecido.
Logicamente, o oleiro, então, como nós já falamos, ele não usava só as mãos, os pés, a sua força física, mas principalmente a sua capacidade criativa para, então, formar ali um vaso de qualidade. Então, Jeremias, vendo a habilidade deste artista no trato com a argila, né? Aqui nós temos a argila, ela está um pouco durinha, né? Pegando essa argila aqui, moldando, nós conseguimos então formar um vaso. E Jeremias, vendo isso acontecer, lá naquele momento, nessa parábola que nós acabamos de ler, ele aprendeu algumas lições. E essas lições nós vamos trazer para a nossa realidade hoje de manhã. E nós também vamos aprender e crescer espiritualmente com ela. Então, a primeira lição que ele aprendeu é sobre a fragilidade da nossa consistência. Veja bem, alguns anos antes de Jeremias, outro profeta já havia escrito algo sobre isso, sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa consistência. Abra sua Bíblia em Isaías, no verso 60, no capítulo 64, no verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra de Tuas mãos. Aqui, então, antes de Jeremias, nós já vemos Isaías falando alguma coisa sobre a nossa composição, a nossa fragilidade. E também nós podemos observar no livro de Jó, no capítulo 33, no verso 6, que lá Eliú, então, que era um dos amigos mais jovens de Jó, ele disse para ele, ele disse para ele, eis que diante de Deus sou o que tu és, eu também fui formado do barro. Aqui, então, a gente já encontra alguns indícios bem claros do que é a nossa formação. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, não precisa encontrar mais versos, mas eis o que realmente somos. Barro. Eis o que realmente somos. E você sabe que, economicamente, o barro, ele não tem muito valor. As nações, elas brigam por petróleo, elas brigam por ouro, por diamante, mas eu não vi nenhuma nação brigando por causa de barro, não. Diferente do ferro, do bronze, né, que são outros minerais preciosos, o barro, ele se espatifa à toa, ele quebra, basta pequena pressão ali, que o vaso, então, ele se esmiuça. Nossos sonhos, nossos ideais, nossos princípios, às vezes, ficam comprometidos por causa de uma pequena pressão. Já tem outros momentos que nós tentamos, ao máximo, ser porcelana. E nós, às vezes, esquecemos da nossa real composição. Qual que é a nossa real composição? Barro. Ainda, então, na oficina do oleiro, ali na fábrica de vasos, Jeremias, ele viu que o artista, ele podia fazer o que quisesse com o barro, porque esse barro, ele não iria se opor.
O artista podia fazer o que quisesse com ele. Ele não iria fazer objeções, ele não iria fazer birra, ele não iria apresentar nenhuma resistência. Nenhuma resistência. Afinal, o barro ele é flexível, ele é maleável, ele se adapta às mãos de quem o molda. O barro não tem querer. Amados, através do livro de Isaías, o profeta, então, ele nos diz lá no livro 45, abra a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 45, o verso 9. Aqui, então, o Senhor nos adverte e nos questiona nesse verso. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Deus, queridos, Ele nos quer maleáveis. Ele nos quer obedientes à sua palavra. Sendo feitos de barro, como somos, que nós já vimos, certo? Deus, Ele espera que nos moldemos à sua vontade. Ele é o nosso oleiro. E isto do mesmo modo que o barro, então, nas mãos do oleiro, sem objeções, sem desculpas, reclamações, sem protestos, sem orgulho. Assim também é o oleiro. Ele não tem que dar explicação ao barro sobre a razão de estar agindo dessa forma ou estar agindo daquela forma. Ele não tem que ficar dando explicação. Vamos pensar então agora, vamos nos imaginar preparando um bolo. Você está lá, mexendo, fazendo o bolo, colocou o bolo para assar, e aí o bolo diz para você: ei, por que você me fez assim tão pequeno? Por que você me colocou tão pouca cobertura? Por que a cobertura desse sabor? Não podia ser de outro? Ao barro, queridos, não resta a opção, além de render-se à vontade soberana do artista. Obrigada, Gini. O artista que o manipula. Você e eu temos sido maleáveis? Estamos aceitando e colocando em prática as orientações de Deus que visam a nossa salvação? Nosso Senhor, Ele quer tratar na nossa vida, nos dar uma nova forma. Aí nós dizemos: não, desse jeito não. Agora não. Deixa para mais tarde. Guardar os mandamentos, o sábado. Primeiro eu vou me aposentar. Primeiro eu vou passar o período de estágio do meu trabalho. A igreja, ela está convocando seus membros para fazer uma reforma de saúde. Aí eu digo: não, depois, quando chegar o tempo do fim, e eu lá em casa, tem até o dia estipulado, dia 7 de março desse ano. Olha como nós somos. Olha só. Conta-nos, então, uma história. Na metade do século passado, aconteceu uma catástrofe, uma tragédia com um navio chamado Londo. Vocês até encontram essa história
no Google. O navio, então, ele começou a afundar. Os passageiros e tripulantes, eles saltaram para os botes salva-vidas, que é o óbvio, né, que precisa ser feito numa situação dessas. Aí, então, esses botes, eles começaram a se afastar do navio. Então, os últimos tripulantes entraram e eles pensaram, está tudo bem, vamos indo. Só que apareceu no convés uma jovem angustiada. Foi sugerido para ela que ela pulasse dentro do mar e então chegasse até um bote salva-vidas. Porém, ela olhou para baixo, ela viu aquelas ondas se movimentando lá, e aí ela pensou, não. Naquele momento, ela vacilou e ficou com medo e não foi. E aí o navio, ele estava afundando. Começava, então, a formar aquele grande redemoinho. Não tinha tempo, não tinha o que ser feito, não tinha como as pessoas voltarem. E, então, eles pediam para ela, eles gritavam para ela, pula, pula, vem. Só que ela não conseguiu, ela não foi. E, então, os botes começaram a se afastar. E de repente, então, ela sentiu-se perdida e começou a gritar, parem, parem, voltem, parem. Só que era tarde demais, era tarde demais. O bote afastou-se e a moça, infelizmente, afundou com o navio. O que tem sido o navio da sua vida? Da minha vida? O que tem te puxado para trás? Que navio tem te afastado de uma entrega diária para Deus? O barro, ele permite que, ao ser trabalhado, ao ser amassado, impurezas, pedrinhas, raízes que estão ali, pelotinhas de terra, sejam retiradas. O barro permite isso. Até então, se formar numa massa uniforme, compacta, uma massa perfeita. Deus querido, Ele vê todos os traços desagradáveis do caráter do homem. Ele está me vendo, Ele está vendo você. E Ele anseia, então, refinar, Ele anseia elevar, Ele anseia enobrecer a nossa vida, mediante, então, a atuação do Espírito Santo. Deus quer nos moldar, Deus quer nos transformar num vaso de honra. Toda criatura que se submete ao ser como barro nas mãos do oleiro é moldada pelo Senhor, e a transformação, então, acontece. Aqui nós temos um exemplo. Vamos imaginar esse vaso o mais bonito possível, né? E eu achei muito bonito isso aqui. Ele é um vaso de barro que foi pintado, foi passado um spray dourado, e aqui está, pronto para então, ele atingir a sua finalidade. E outra lição que a gente pode também ver, que Jeremias, ele aprendeu naquela manhã, foi que qualquer descuido, isso é muito importante também, qualquer descuido no preparo do vaso pode ser posteriormente fatal ao produto, então, acabado. O calor do forno vai dizer quais dos vasos escondeu algumas perfeições. Queridos, nos pés do forno estão dezenas de vasos que apresentam pequenos defeitos, rachaduras, vácuos,
furos, etc. Tantas outras imperfeições. E é na negligência das pequenas coisas da nossa vida que nós podemos nos tornar vasos impróprios para o consumo. É ali, naquela coisa, naquela ação que eu tenho no meu dia a dia que eu sei que está errada, mas ela é tão imperceptível que eu vou passando a mão, que depois, com o calor, e olha, queridos, o negócio aqui é quente. O forno, ele ferve. Essa vida aqui não é fácil. Não é fácil. Quando Deus ele está realizando na alma humana o milagre da transformação, toda a nossa vida precisa ser visitada pela força divina. E quando é toda, é toda. Não é esse espaço da minha vida, não. É toda a nossa vida. O calor das provas futuras, como eu já falei, ele denunciará todos os vasos humanos que admitem imperfeições, raízes de amargura, mágoa, ou ainda ocultam desejos viciosos, os tal dos pecados acariciados, aquilo que só você e Deus sabe, que mais ninguém sabe. O real valor do vaso, queridos, ele não está necessariamente na sua aparência exterior, mas no conjunto dos vários processos sofridos até chegar, então, na conclusão disso aqui. E isso é muito legal, é muito fantástico, porque assim como o oleiro é livre para fazer com o barro o que ele bem desejar, Deus é livre também para fazer conosco. Jeremias, ele viu também, isso que eu acho assim, um carinho tremendo do nosso Deus, ele viu que o oleiro ele não joga fora o vaso estragado. Até nesse momento da mensagem, você pode até estar entrando numa depressão. Misericórdia, para mim não tem jeito. Eu sou esse vaso aí, eu sou esse vaso cheio de imperfeição, eu sou esse vaso que tem furos, esse vaso que tem ali umas raízes no meio, então não tem solução para mim. Mas olha que bacana, olha o que Jeremias viu. Eu chego até a me arrepiar quando eu chego nessa parte dessa história. Ele viu, então, que esses vasos estragados, eles não são jogados fora. E nós estamos aqui. Podemos imaginar que nós estamos todos ali, aqueles vasos amontoados, estragados. Mas, então, qual é a notícia? Que aí a gente entra naquilo que a Carla cantou antes. O sacrifício de Jesus na cruz. Ele nos oferece o perdão. O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos pega aqui, esse vaso, e ele, então, nos torna em um vaso perfeito. Tem uma coisa só que nós precisamos fazer, só uma coisa, que é aceitar. Que é aceitar todo esse carinho, todo esse amor de Jesus, que para nós é incompreensível. É tão fácil, queridos. Não dificulte a salvação, não cria empecilhos para a sua entrega a Deus. Ela é fácil, ela está aí, diante de você. Deus, queridos, ele é hábil, ele é capaz. Em todas as coisas, Deus é poderoso. Quando nossa vida se parte, quando o nosso coração se quebra em pedaços, ficamos perdidos, achando que não há recuperação. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Às vezes,
Você pode estar aqui nessa manhã tentando esboçar um sorriso, mas você, lá dentro, pode estar em frangalhos, pode estar quebrado, pode estar estraçalhado. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser o desemprego, aquele sonho que não deu certo, aquele projeto que vai ter que ficar para mais tarde, uma separação conjugal, uma doença inesperada na família, a distância de um filho, o envolvimento de um membro familiar com drogas, algum vício que alguém está tendo que encarar todo dia. Eu não sei, queridos, não sei mesmo. Eu sei o que acontece comigo, mas eu não sei o que acontece com vocês. Mas pode até ser que você está passando por uma, por duas, por 3 coisas ou mais das que nós mencionamos, e às vezes nós tentamos resolver tudo através das nossas próprias forças. Às vezes a gente acha que tem poder para resolver, e em determinadas situações até que às vezes a gente consegue. Eu faço um curso, eu me profissionalizo, eu consigo outro emprego, e isso é válido, isso precisa, não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu quero dizer é que Deus é tão poderoso. O que eu quero dizer é que o que te entristece é tão pequeno diante do poder de Deus. É tão pequeno aquilo que te afasta de Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que pega aquele vaso quebrado. Ele é o Deus que pega eu e você. É o Deus que carrega no colo, que nos abraça. Ele deu seu Filho amado para morrer na cruz, para termos a oportunidade de salvação. Para Deus, queridos, para esse Deus tão poderoso, não há vasos irrecuperáveis. Não existe nenhum vaso que não possa ter solução. E essa é uma notícia maravilhosa. É uma notícia que tem que nos trazer sorriso no rosto, que tem que nos trazer paz. Ao profeta Jeremias, Deus estava mostrando que, apesar de Israel, apesar de seu povo ser uma nação de dura serviço, ele ainda estava oferecendo aos seus filhos a oportunidade de tentar de novo. Deus, nesta manhã, está te oferecendo a oportunidade de tentar de novo. Conta-nos uma história, só para nós irmos nos encaminhando para o final. Eu gosto muito de histórias. Quem me conhece, quem vai na minha casa, o Daniel já está rindo. Eu tenho lá livros de biografias, assim, um monte. Eu gosto de história de pessoas, eu gosto de ler, de conhecer a superação que elas tiveram, eu gosto de ver o que Deus faz na vida do ser humano. Então, conta-nos uma história sobre Antônio. Eu vou usar esse nome, não é esse nome, não é a pessoa, mas eu vou... meu esposo está me olhando. Conta-nos a história sobre Antônio. Ele era conhecido como pé de cana. Se alguém o procurasse pelo nome, ninguém ia achar. Mas se perguntassem aonde está o pé de cana, alguém saberia dizer. Ele está lá embaixo daquela árvore. Ele está lá naquela valeta. Ele está lá naquele bar. Quais são os bares aqui em Três? Ele está lá no bar do Eckhart, que eu lembrei agora, não sei quais outros. Todo mundo saberia dizer aonde estava o Antônio. E aí,
chegou uma situação bem crítica na vida dele. Quem conhece, quem já viveu com uma pessoa que tem esse vício, chega um momento que as pernas começam a inchar, o rosto começa a inchar, e aí, então, não tinha mais solução para o Antônio. Só que alguém pegou ele lá, naquela sarjeta, e levou ele para assistir uma reunião na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, então, ali Antônio foi tocado pelo poder do Espírito Santo e ele decidiu aceitar, deixar Jesus fazer a transformação na vida dele. E hoje, então, Antônio, ele casou com uma senhora da igreja, ele tem um emprego fixo, trabalha direitinho, ele construiu a sua casinha, tem um filho muito inteligente e vive ali uma vida esperando a volta de Jesus. Deus, queridos, Ele é um Deus que refaz, Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus que pega uma pessoa que está ali, já curada pelo álcool. Sabe quando você faz uma conserva de vinagre? Mas Ele transforma. Ele pega aquele vaso todo estraçalhado, Ele transforma em algo digno, em algo para honrá-lo. Nós temos também na Bíblia vários exemplos disso. Nós sabemos da história de Pedro, que Pedro, daquela pessoa impetuosa, daquela pessoa impulsiva, daquele covarde, podemos dizer assim, porque é bem fácil ir lá e machucar alguém, cortar a orelha de alguém, né? Deus transformou Pedro em quem Pedro foi. Nós temos também Saulo de Damasco, que e depois se transformou em... Jesus transformou em Paulo de Tarso, né? Um vaso de honra, um vaso de fé, um vaso de coragem, um vaso que que foi transformado, e só a eternidade vai dizer o quão aquele vaso atingiu, então, a sua finalidade. Eu quero, queridos, nessa manhã, fazer para vocês um duplo convite. Prestem bem atenção. Está calor hoje. No calor, a nossa mente tende a ficar um pouco mais lenta, mais cansada. Mas eu quero que você olhe para mim agora. Dá uma cutucada naquele seu vizinho que possa estar, quem sabe, cochilando. Olhem para mim. Eu quero fazer um duplo convite. Se você é um vaso que as circunstâncias da vida quebraram, deixe ser alcançado por Deus. Ele quer te moldar, Ele quer te refazer, quer te fortalecer, Ele quer consertar a sua vida. Nós podemos ser moldados por nós mesmos, nós podemos ser moldados pelas circunstâncias, ou podemos ser moldados pelo oleiro divino. A escolha é nossa. E o convite que eu estou te fazendo é que você deixe Deus te moldar. Segundo convite é que, se você é um vaso que o pecado destruiu, deixe-se alcançar por Deus também. Resumindo a história, os dois é uma coisa só. Arrependa-se. Pare de brigar com o nosso Senhor. Deixe-se alcançar com Deus. Porque ai daquele que contende com o seu Criador. Nós lemos antes em Isaías 45:9. Neste momento, Deus está chamando você ao arrependimento.
E não vem me dizer que você não tem nada para se arrepender. Porque se você dizer isso, você já tem que se arrepender por isso que você está me dizendo. Eu não sei o que se passa no seu coração, na sua mente nesse momento, mas eu sei que Deus está aí, pertinho de você. Eu sei que Jesus está com a mão dele no seu ombro, querendo te abraçar, querendo te transformar. E como eu já falei, juntando então os dois convites num só, seja um vaso de honra, um vaso que atinja o seu objetivo. Vamos imaginar aqui a flor mais bonita que existe dentro desse vaso. Entregue suas vidas na mão do oleiro celestial. Deus fará de sua vida uma obra de arte capaz de deslumbrar o mundo inteiro. Nesse momento, se coloquem em pé. Nós vamos juntos cantar um hino antigo. É o hino Renova-me. Vamos meditar nessa letra e, ao mesmo tempo, sentir o desejo de sermos renovados, de sermos transformados por esse Deus tão querido.